Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, amém? Gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a Tua palavra diante de Ti nessa noite. E nós cremos que, diante desse novo ano que nós estamos entrando, será um ano de portas abertas, Pai. Nós cremos em portas abertas na vida profissional, nós cremos em portas abertas no ministério, na nossa igreja, ó Pai, lares abertos, casamentos que serão restaurados, famílias que serão abençoadas através de nós. Ó Deus, cremos em portas abertas, naquilo que são relatórios, resultados que nós estamos esperando, seja a cura de uma enfermidade, seja, Senhor, algo que está pendente, algum processo. Nós cremos que nesse ano será um ano de portas abertas, ó Deus. Por isso que o Senhor possa ministrar ao nosso coração a Tua palavra nessa noite, e que ela possa, de fato, que o nosso coração seja uma terra boa, que está apta para receber a semente da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu fico alegre com os testemunhos dos irmãos, né? E creio que ano que vem teremos mais testemunhos ainda. Então, você que não deu testemunho, então lembre, coloque aí como objetivo no próximo ano, dar um testemunho no final do ano aqui na igreja, compartilhando aquilo que Deus fez na sua vida. Amém? O tema da palavra de hoje é: as portas estão abertas. Lá em Apocalipse 3, versos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Diga: o meu Senhor tem a chave de Davi, que quando Ele abre, ninguém pode fechar. Amém? Então diz o texto, né? Que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Verso 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu não sei você, querido, mas recentemente eu tive uma experiência de chegar em casa, depois aqui de um culto, cansado. E cheguei na porta de casa, perguntei para minha esposa: cadê a chave? E ela olhou na bolsa: não está aqui. Aí já vai nós tentarmos lembrar o que aconteceu com a chave, né? Resultado, a chave ficou aqui na cadeira no prédio da igreja. Aí quem me ajudou, acho que foi o Alessandro, né? Chamamos um Uber e tal, para levar a chave, né? Mas é muito frustrante você chegar diante ali, né, da porta da sua casa, querer entrar e ficar trancado para fora, como dizem, né? Você ficar para fora, você quer entrar, mas a casa é sua, mas você está sem a chave. Nós cremos que nessa noite o Senhor vai colocar chaves nas suas mãos, para que nesse próximo ano você possa realmente ver portas sendo abertas. Não é você que abre, é o Senhor que abre. Posso ouvi-lo, amém? Então, a experiência que eu tive é uma sensação muito ruim, não é? Mas da mesma maneira, é muito ruim quando nós recebemos palavras da parte de Deus, cremos que somos abençoados, mas não acessamos portas que o Senhor já abriu para nós. Diga para o seu irmão, fala para ele: nesse próximo ano, você verá tantas portas abertas, que você vai escolher qual vai entrar. Amém? Aqui em Apocalipse nós vemos o Senhor escreve uma carta para 7 igrejas. É conhecido então como as 7 cartas para as igrejas aqui em Apocalipse. Então, as igrejas citadas, puder colocar aí por favor, Daniel, é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E para cada uma dessas igrejas, o Senhor se apresenta de uma forma diferente. Mas para a igreja de Filadélfia, o Senhor se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar. Essa igreja de Filadélfia é uma igreja de um amor fraternal,
é uma igreja que realmente estava aliançada com o Senhor, tanto que ela não recebe nenhum tipo de correção, como as outras recebem. Ela apenas é elogiada pelo Senhor. Ela apenas é aprovada pelo Senhor. Nós cremos que a igreja de Filadélfia é a igreja dos crentes vencedores, que estão aqui na terra e que vão viver o arrebatamento dos vencedores. Quem vai estar lá? Diga amém. Estaremos lá. Só que essa igreja, o texto diz que ela também tinha suas dificuldades, como nós também temos nossas dificuldades. Amém, irmãos? E essa era uma igreja, o Senhor fala, que era uma igreja que não tinha muita força. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você não se vê alguém tão forte assim. Mas creia, é o Senhor quem vai abrir portas diante de você. Talvez você não se vê capacitado ou forte para abrir portas. Mas o texto diz, se nós cremos, que o Senhor tem a chave de Davi nas mãos. E é Ele quem vai abrir portas diante de nós. Você crê nisso? Então, para essa igreja, o Senhor dá uma palavra de encorajamento. Ainda que eles se sentissem fracos, o Senhor fala, eu estou com vocês. Ainda que eles se sentissem sem recursos, eles sabem, o Senhor está conosco. Portanto, ao se deparar diante de um novo ano, eu não sei como é que você está se sentindo. Sabe, há pessoas que elas, às vezes por decepções, elas falam, tanto faz. Mas não, você precisa crer que um novo ciclo, de fato, vai trazer sobre a sua vida novas bênçãos da parte de Deus. Amém? Você precisa ter essa expectativa queimando no seu coração. Talvez você olhe o próximo ano, talvez se sinta fraco, sem esperança, mas creia nessa noite que você vai profetizar, declarar e verá portas abertas diante de você. Posso ouvir o amém? Amém. Portas abertas. Diga assim, eu creio em portas abertas. Portanto, esses irmãos de Filadélfia, eles estavam se sentindo assim. E aí então o Senhor fala para eles, lá no verso 7, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Sabe, não importa o tamanho da porta que você quer entrar, é necessário ter a chave. Amém? Não importa. Talvez você já tem direito de entrar, porque a Bíblia te deu esse direito, essa promessa, mas talvez está faltando essa chave, esse acesso da parte de Deus. Por isso diga assim, eu creio que o Senhor abrirá as portas diante de mim. Então essa igreja de Filadélfia, ela recebeu essa instrução da parte do Senhor. Ela foi encorajada ao quê? Encorajada a perseverar, não desistir. Diga para o seu irmão, não desista. Não desista, querido. Talvez você fale, pastor, esse ano não tenho nem testemunhos para compartilhar. Mas creia, você, de fato, de alguma maneira, foi abençoado pelo Senhor nesse ano. Há motivos que você pode sim compartilhar da bênção de Deus sobre a sua vida. Talvez você não está lembrando, ou não tem nenhum grande motivo, mas eu tenho certeza que há algo que você desfrutou de bênção de Deus sobre a sua vida nesse ano. Agora, em relação ao próximo ano, precisamos entender como é que funciona essa questão do Senhor ter nas suas mãos a chave que vai abrir essas portas. Então, primeiro, essa promessa nos mostra o seguinte, que há portas abertas. Diga, há portas abertas. Então, é fato que há portas abertas nesse próximo ano na sua vida. Então, como que podemos entender a respeito dessa chave de Davi? Vamos ler lá em Isaías, capítulo 22, verso 22, porque quando nós falamos da chave de Davi, na verdade, é a chave da casa de Davi. Olha o que diz o texto. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará e ninguém abrirá.
Então, o que é essa casa de Davi citada aqui na palavra? Lá em Zacarias 12, nós temos a resposta disso. Zacarias 12, verso 10, diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de... olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por aquele como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui, lógico, se referindo ao Senhor Jesus. Então, quando nós juntamos essas verdades, entendemos que a chave da casa de Davi está aqui conectada com duas coisas. Primeiro, aqui fala desse derramar do Espírito da graça. Diga: sobre a minha vida está a graça de Deus. Então, a graça não é uma coisa. Você sabe, a palavra diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça veio. A graça quem é? É o próprio Senhor Jesus. Posso ouvir amém? Por isso, quando nós falamos sobre essa chave da casa de Davi, você precisa crer que essa bênção é para você. Por quê? Porque você está debaixo do favor de Deus. Posso ouvir amém? O que vai determinar nesse próximo ano você ser abençoado, é você ter consciência que você está debaixo da graça e do favor celestial. Amém, querido? É isso que faz diferença na sua vida. Talvez você entrar no novo ano e pense então, o que eu preciso fazer de diferente? Mas a primeira coisa que você precisa avaliar é: você tem consciência que você está debaixo do favor de Deus? Amém? Você tem consciência que você está debaixo da graça de Deus? Diga para o seu irmão, fala para ele: você está debaixo da graça e do favor de Deus. Portanto, quando eu creio nisso, quando eu recebo essa verdade, entendo essa verdade e quero viver essa verdade, então eu tenho convicção de que as portas já estão abertas. Amém? Já estão abertas diante de você. Por quê? Porque você está debaixo do favor e da bênção de Deus. Posso ouvir aleluia? Portanto, essa é a base do nosso relacionamento com Deus. Saber constantemente que eu sou abençoado. Eu sou favorecido. Aleluia. Ou seja, você já sai na frente pelo simples fato de você saber que a graça de Deus está sobre a sua vida. Então, ter a porta aberta, porque o favor está sobre você, é entender que vai fluir facilmente as coisas. Creia nisso. Amém? Creia que em 2024 as coisas não serão difíceis. Eu sei que tem crente que gosta, né, de falar. O pastor pergunta: e aí, como é que você está? Pastor, na luta, né? Na prova. Ele gosta de viver na prova. Ele gosta de viver na luta. É óbvio que nós teremos lutas, amém? Teremos. Teremos provas, teremos. Situações difíceis, teremos. Mas sabe, a vida do crente deve ser uma vida onde ele percebe favor constantemente na vida dele. A bênção de Deus sobre a vida dele. E se passou por uma luta, por uma situação difícil, creia, é algo passageiro. Posso ouvir amém? Passageiro. Passageiro. Você é abençoado por Deus. Você é um filho amado, o favor de Deus está sobre a sua vida, você está em Cristo Jesus, e isso de fato traz sobre a sua vida toda sorte de bênçãos. Por isso não tem expectativa do ruim em 2024, não, tem expectativa das bênçãos. Quanto mais favor desfrutamos, mais portas abertas são colocadas diante de nós. Quanto mais você sabe que você é abençoado, quanto mais você sabe que você é amado, quanto mais você sabe que você é favorecido por Deus, mais você verá portas abertas diante de você. Posso ouvir amém? Amém. Agora, se eu vivo a minha vida com Deus baseado no merecimento, aonde eu acho que eu só sou abençoado se eu fizer por merecer, de fato, eu não desfrutarei das suas bênçãos, porque a verdade é que nós nunca
conseguimos fazer tudo aquilo que tem que ser feito. É ou não é verdade, querido? É óbvio. Sempre há algo que você não fez como deveria. É ou não? Hein, irmãos? Não fez como deveria. Talvez você esse ano não evangelizou como deveria. É ou não é verdade? Talvez você não estudou a palavra como deveria. Talvez você não foi generoso com as pessoas como deveria. E aí então você faz um raio-x do ano e fala, por isso que eu não fui abençoado. Mas lembre-se, você é abençoado porque o favor de Deus está sobre a sua vida. Amém, querido? E é esse favor na sua vida, quanto mais consciente disso, mais você então vai, acredite nisso, mais você vai fluir também naquilo que o Senhor deseja que você faça. Amém? Então, se você crê que a graça de Deus está presente em sua vida, acredite, em 2024, você terá portas abertas diante de você. Porque sobre a casa de Davi foi derramado o Espírito da graça. Amém? Diga, sobre a minha vida, a graça de Deus. E essa graça, querido, sobre a sua vida nesse novo ano vai trabalhar em seu favor. Você não vai saber explicar como aconteceu, mas foi o Senhor conectando você a novas pessoas. Foi o Senhor dando para você criatividade, ideias, sugestões. Amém? Você não vai perceber, mas é o favor de Deus trabalhando na sua vida. Dependa desse favor de Deus. Aleluia, querido. Segundo, há portas que se abrem quando nós batemos. Então tem porta que está aberta, mas ela está encostada. Para abrir você precisa fazer o quê? Bater na porta. E o Senhor cita isso lá em Mateus, vamos ler Mateus 7, verso 7 ao 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Então o que significa aqui bater a porta? Citando lá o verso que nós havíamos citado sobre a casa de Davi, que há a graça, mas também há o espírito da súplica. Ou seja, isso é inegociável, querido. Nós precisamos clamar ao Senhor. Amém? Diga, em 2024, eu irei clamar ao Senhor. Ou seja, eu estou debaixo desse favor de Deus, dessa bênção de Deus. Mas eu também clamo a Ele, eu oro, eu peço a Ele, para que de fato portas sejam abertas diante de mim. Então bater a porta para que a porta se abra. Às vezes há portas que parece que não estão abertas, mas talvez é porque você não está pedindo. E aqui que o Senhor fala o quê? Que nós devemos pedir. Diga, eu preciso. Em 2024, pedir. Eu sei que há pessoas que elas falam, não, Deus tem tanta coisa para resolver, há tantas situações, você vai ocupar Deus com coisas pequenas, mas você precisa lembrar, querido, que você é um filho amado por Deus. E Ele se preocupa em detalhes com a sua vida. Você crê nisso? Você entende isso? Detalhes da sua vida. Se é importante para você, também é importante para Deus. Então peça, porque quando você pede, você recebe. Às vezes há coisas que nós não temos recebido porque nós também não temos pedido. É ou não? Hein, irmãos? Essa que é a verdade. Eu acho engraçado, os irmãos sabem que eu tenho comércio, né? E não fico o tempo todo, mas volta e meia eu vou na loja, vou na sorveteria. E principalmente ali na Vila Margarida, quando eu chego lá na porta, às vezes sempre tem um menino, outro, um molecada. Aí tem alguns que eles só me veem e não falam nada. Mas tem um outro que chega assim e fala, ô tio, me dá um picolé. Uns que já estou marcando já, porque toda vez eles querem um picolé. Aí eu chego lá, aí eles, tio, dá um picolé. Aí eu falo, meu Deus, eu tenho tanto picolé. O que é um picolé? Aí eu falo, pega lá, qual que você quer? Porque pediu, ele recebe. Amém? Mas tem outros que talvez não saiba quem eu sou também, né? E aí olha, não pede nada, talvez por constrangimento, né? Ou porque tem alguma vergonha, né? E talvez vai levar um não, então não pede. Mas esse é um fato da vida.
às vezes, há coisas que nós não estamos recebendo porque nós não pedimos para Deus. É porque nos parece que pedir é uma coisa muito pequena, muito simples. É ou não é verdade, querido? Gastar tempo pedindo para Deus, é mais fácil eu gastar tempo me esforçando, trabalhando, me dedicando, aí sim eu vou ser abençoado. Claro, você precisa se dedicar a trabalhar, faz parte da vida, amém? Mas não negligencie o pedir. Amém, irmãos? Pensa. Às vezes você não está recebendo porque não está pedindo. 2024, peça mais. Fala para o seu irmão, 2024, peça mais, meu irmão. Peça mais. Peça. Peça constantemente para o Senhor. Fala para o Senhor aquilo que você quer. Seja detalhista. Amém? Seu Deus é um Pai muito rico. Para Ele não há limites. Não há limitações. Basta nós pedirmos. Crermos que Ele é bom e pedirmos. Aleluia. Aquele que bate a porta se abre. Então, há situações que sim, precisamos orar mais, pedir mais, clamar mais. Porque se formos passivos, o Senhor não vai fazer. Mas se formos insistentes, pedirmos, clamarmos, a porta vai se abrir em nome de Jesus. Posso ouvir, amém? Por isso hoje eu quero desafiar você a ter uma atitude de fé, de você declarar sobre o seu próximo ano, você crer que será um ano onde você receberá sim muitas respostas da parte de Deus. E coisas que você pedir, você verá assim se concretizando em nome de Jesus. Porque as portas estão abertas para você. Você é abençoado. Você é um filho amado. Amém, querido? Observe que não é a porta que está aberta, não, mas são portas abertas. Porque há muitas coisas que o Senhor tem diante de nós, querido. Você precisa crer nisso. E aí, conforme passar o ano, você vai ter experiências que você vai ter que escolher qual porta que você vai entrar. Você crê nessa palavra? Ou seja, qual lugar que você vai trabalhar? Qual o negócio ou onde o negócio você vai abrir? Amém? Ouso falar, mas para os solteiros, você vai orar e vai aparecer uns 3, você vai falar, Jesus, qual vai ser? Vou escolher em oração. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Ou seja, você vai ter opções e você vai escolher aquilo que você sabe que é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Aquilo que em oração você vai testificar no seu coração e falar, não, é isso aqui para mim, é essa porta que Deus escolheu para mim. Portanto, nesse novo ano serão tantas portas abertas que a sua oração vai ser, Deus, qual porta que eu vou entrar? Qual porta que eu vou acessar? Posso ouvir o amém? Aleluia. Terceiro, há portas abertas, mas nessas portas também há adversários. Tem porta que está aberta, mas tem alguém impedindo você de passar. Muitos pensam que quando aparecem ou surgem resistências, é porque não é da vontade de Deus. É ou não é verdade? Ah, pastor, estou orando por algo, e eu creio que é isso aqui, mas está difícil, o negócio está enroscando, não está fluindo, eu acho que não é de Deus. Não é bem assim. Às vezes tem coisas que é de Deus, e que aparecerão obstáculos, adversários, sim ou não? Então, vai aparecer, vai surgir. Não quer dizer que Deus não tem aquilo para você, mas aqui pode acontecer sim, de se levantarem adversários. Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Coríntios 16, 9. Olha o que Paulo chega a essa constatação. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há o que muitos adversários. Então,
adversários se levantam. Nós sabemos que temos um adversário que nos opõe, que é o diabo, não é? Então lá em 1 Pedro 5,8, não vai projetar aí, mas diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor. Então, de alguma maneira, o diabo vai querer resistir você, se opor a você, o seu avanço. Seja no ministério, amém? Seja na sua casa, seja na sua vida profissional, tudo aquilo que você sabe que é bom para você, que é bênção de Deus para você, acredite, o diabo não se alegra com isso. É ou não é verdade, querido? Então você precisa entender que há um mundo espiritual, e adversários se levantam. A Bíblia relata que quando Deus então abre as portas para a igreja primitiva, o diabo se levanta por meio de governantes para travar, para resistir à obra de Deus. Aonde está isso? Porque nós temos uma experiência aqui, onde Tiago e Pedro são presos. Isso impede o avanço da obra. Mas olha o que o Senhor faz. Atos 5, verso 1 ao 10, diz assim: porque para aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Não foi morto. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Ou seja, aqui é a importância da oração. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele do lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Amém, querido? Nós vemos aqui então portas sendo abertas. Agora, há resistência, há adversário, sim ou não? Existe. Então não é porque se levantou um adversário que Deus não é com você naquela porta. Amém, querido? Às vezes é de Deus, e porque é de Deus, haverão resistências, haverão situações difíceis, haverá uma certa dificuldade de avançar. Mas se você tem uma palavra de Deus, querido, é importante que você persevere. Posso ouvir um amém? No verso 5, diz que Pedro estava ali, guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja a favor dele. Por isso, a forma, querido, uma das formas de você vencer a resistência do inferno, é você orando, amém? Quando você ora, quando você clama a Deus, coloca uma situação diante de Deus, de alguma maneira você está assim, resistindo, ou seja, avançando. Por isso, precisamos, 2024, orar, amém, querido? Interceder, crer que de fato há um poder na oração, mas além disso, há um poder também no louvor. Lá em Atos 16, verso 25, nos mostra aquela experiência de Paulo e Silas na prisão. Vamos ler, diz assim: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Volta, não tem o verso 25? Não tem, ok. Então diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Paulo e Silas estavam presos, no momento de pressão, porque estavam pregando o evangelho, estavam proibidos por isso. Depois de serem espancados, eles ali presos, o que você faria no lugar deles?
Talvez você ia avaliar, puxa, será que eu tinha que pregar o evangelho mesmo? Será que essa era a vontade de Deus? Será que eu não exagerei na dose? Talvez pensaríamos isso, sim ou não? Mas eles não. Eles começaram a louvar a Deus à meia-noite. E aí então a porta se abriu. Portanto, momentos de resistência espiritual, as coisas você vê que não está avançando. Portanto, que você ore, mas também que você louve a Deus. Amém? Que você cante, que você exalte louvores a Deus, porque essas resistências não podem parar você. Diga em 2024, se houverem resistências, elas não vão me parar. Amém? Diga para o seu irmão aí, diga 2024 é ano de oração e de louvor a Deus. Amém? Portanto, não se iluda, apareceu resistência, não é de Deus. Não, às vezes é de Deus, por isso que a resistência apareceu. Também não pense, está tudo fluindo, então é de Deus. Às vezes não é de Deus. Por isso que você precisa estar em comunhão constante com o Senhor, para saber, discernir. Amém? E quarto e último, as portas do inferno. Existem portas que são verdadeiras portas do inferno. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra você. Posso ouvir aleluia? Mas até a porta do inferno, creia, está aberta para você entrar lá e saquear o inferno. Amém? Isaías 45, verso 2 diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Você crê nisso? Aqui diz então que o próprio Senhor vai adiante de nós. Você precisa ter essa convicção constante. Eu estou entrando no novo ano, mas o Senhor já está lá. O Senhor já está lá, quebrando as portas que querem impedir o meu avanço. Amém? E aqui é citado, as portas de bronze. Há um sentido bíblico, um significado bíblico que bronze aponta para julgamento, aponta para condenação. Você precisa crer, querido, que algo que não pode parar você de avançar é a condenação. Sabe, há pessoas que elas deixam de ter um relacionamento com Deus por conta de uma condenação. Um sentimento de condenação, um sentimento de culpa. Isso tem que ser rompido em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Porque o Senhor está diante de você. Não são as suas obras que te justificam diante de Deus, mas sim aquilo que Ele fez no Calvário por mim e por você. Amém? Por isso você precisa crer que as portas serão quebradas. Tudo aquilo que quiser parar você, essas portas de bronze, como diz o texto, serão quebradas em nome de Jesus. Além disso, talvez você tenha sofrido com medo, ou tentações, ou algum tipo de ansiedade. Tudo isso são de fato trancas de ferro que querem segurar você. Mas em nome de Jesus você é liberto. Amém? Você não vai viver um ano com medo. Não viva com medo do futuro, querido. Não viva com medo de uma enfermidade. Não viva com medo da morte. Não viva assim. Creia, o Senhor tem cuidado de você. Entre o novo ano consciente disso. Desse amor de Deus sobre a sua vida. Sabe, não entre no novo ano com uma expectativa ruim. O que será que vai acontecer de ruim esse ano? Não. Esse ano vai ser uma grande bênção na sua vida. Esse ano vai ficar marcado na sua história como um ano que Deus abriu portas diante de você. Você não foi chamado para viver ansioso ou com medo, preocupado, não. Você foi chamado para viver em fé. O meu justo viverá pela fé. Essa é a vida do crente. Portanto, quando você não sentir com fé, lembre-se, fé não é sentimento. Amém? É uma convicção. Declare aquilo que você crê, que a palavra diz ao seu respeito. Posso ouvir amém? Amém. Portanto, creia, as portas não resistirão ao seu avanço. Nada resistirá a você em nome de Jesus. Sabe, não perca aquilo que Deus tem preparado para você nesse novo ano. Entre ele com expectativa. Mas estou esperando há anos, pastor, e não acontece.
Vai ser esse ano em nome de Jesus. Declare, verbalize isso. Amém. Cremos que 2024 será um ano de portas abertas. Quando falamos de portas, precisamos entender que, primeiro, portas mudam você de ambiente. Amém? Não é assim na sua casa? Quando você atravessa uma porta, você sai da sala para a cozinha, você muda de ambiente. Você precisa crer, querido, que nesse ano, talvez o Senhor vai colocar diante de você portas, que você vai atravessar essas portas e você viverá então num outro ambiente. Amém? O Senhor tem para você paz, o Senhor tem para você alegria, harmonia. Amém? É isso que você precisa crer. As portas, elas de fato elas nos dão esse acesso. Creia, o Senhor vai mudar o ambiente da sua vida. Coisas que estão pesadas, que estão difíceis, que estão tristes, creia, querido. Isso vai mudar em nome de Jesus. Portas também nos falam de mudanças repentinas. Talvez nesse ano haverão mudanças. Esteja aberto a mudanças. Amém? Às vezes mudanças repentinas que vão conectar você ainda mais com o propósito de Deus. Portas também falam de transformações abruptas. Transformações que o Senhor fará de dentro para fora na sua vida. Esteja aberto. Entre no novo ano falando, Espírito Santo, eu quero ser trabalhado por Ti. Sabe, às vezes nós não avançamos em Deus porque não nos permitimos ser trabalhados pelo Espírito Santo. Permita-se, permita-se. A vida passa muito rápido, querido. Não é verdade? Passa muito rápido. Sabe, entre o novo ano falando, Espírito Santo, trabalhe em mim. Coloca pessoas no meu caminho que serão boca de Deus na minha vida. Que vão falar a palavra de Deus para mim. Trabalha, transforma-me. Porque conforme você é transformado em Deus, querido, mais você de fato vai viver na maturidade que o Senhor quer levar você. Amém? Sabe, nós não podemos entrar ano, sair ano e não amadurecendo, não. É necessário amadurecer. Você precisa olhar para trás e falar, puxa, esse ano eu cresci em Deus. Você percebe isso? Está acabando o ano, você percebe que você cresceu em Deus esse ano? Que as suas respostas fizeram você crescer em Deus esse ano? Porque é isso que tem o poder de fato de você, já estou em outro, já viu, Daniel? De você viver transformações na sua vida. Amém? Eu quero ser transformado, mas eu não me deixo ser trabalhado por Deus, eu não dou as respostas certas, nada vai acontecer. Portas falam de experiência que nos mudam de estágios. Saiba, querido, todo pai, toda mãe quer ver o filho crescendo, ou não é verdade? É muito ruim quando o pai olha para o filho com 30 anos e fala, parece um adolescente de 12 anos. Não é triste? É triste. É um sentimento de, puxa, não consegui ser um instrumento para o meu filho de levá-lo ao amadurecimento. É muito triste. É quando um pai ou uma mãe vê um filho, puxa, ele cresceu, amadureceu, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é alguém que realmente é esforçado, trabalhador, dedicado, tem palavra, compromisso, tem caráter. O pai se sente como? Satisfeito. É ou não é verdade? Cumpri minha missão, não é assim? Da mesma maneira, o Pai Celestial quer ver o seu amadurecimento, querido. Não pode ser as mesmas coisas de sempre, não, você precisa estar crescendo de estágio. Você tem que olhar para o início do ano que passou e falar, puxa, não, eu cresci, eu dei as respostas certas, estou avançando, estou rompendo em Deus. Uau! Isso diante de Deus tem um valor. Você foi chamado para amadurecer, para avançar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu creio que 2024 você viverá um novo tempo em Deus. Quantos dizem amém? Diga, 2024 será um ano de portas abertas. Aponta para o seu irmão aí e fala para ele, chegou a sua hora. Esse é o seu momento. Entre em fé num ano de portas abertas, em nome de Jesus. Amém? Você está animado para o novo ano? Eu estou. Grandes coisas vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Amém? Feche seus olhos.
Pai, no nome de Jesus, nós cremos nessa palavra. Sela o nosso coração com essa palavra. Cremos, recebemos, como igreja, um ano de portas abertas. Eu declaro, Senhor, portas abertas à saúde. Toda enfermidade caindo por terra em nome de Jesus. Todo relatório, todo exame, ó Deus, que traz pavor, medo, em nome de Jesus, nós cancelamos ele agora. Declaramos cura, saúde, declaramos vida. Pai, eu declaro nos lares, Senhor, de fato, portas abertas, famílias restauradas, casamentos restaurados. Oh Deus, em nome de Jesus, filhos que não estão no caminho do Senhor, restaura. Pais que não estão no caminho do Senhor, Pai, restaura. Oh Deus, em nome de Jesus, declaramos portas abertas, Senhor, portas financeiras, portas, ó Pai, de crescimento profissional, de novos negócios. Senhor, abre portas diante de nós, nós cremos, tomamos posse pela fé, ó Deus. Mas também cremos, ó Deus, que de fato o Senhor tem no nosso ministério, individualmente, cada um de nós, cumprindo com o chamado do Senhor, cumprindo com o ID do Senhor, vendo portas abertas. Senhor, eu profetizo, ó Pai, nesse bairro, nessa cidade, ó Deus, lares abertos para a igreja, pessoas abertas para a Tua palavra, para receber oração, para receber a palavra do Senhor, famílias que receberão da Tua salvação, ó Deus. Eu creio nisso, no nome de Jesus. Você crê, querido? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós